Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Eu trouxe a atleta amadora de mountain bike, Fran Santos. Olá pessoal, um prazer, Davi, estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. E hoje a gente vai falar sobre suplementação e alimentação no ciclismo. Tanto eu, quanto acho que principalmente você, recebe muitas dúvidas em relação a isso. Muitas dúvidas. Né? Então, o que o praticante de ciclismo ou de mountain bike, ele tem que comer, né? Quais tipos de suplemento ele pode usar para ter aumento de performance? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Eu já peço para você clicar no like, se inscrever no canal, porque você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E vou deixar também passando o Instagram da Fran Santos aqui na tela. Seguir lá, pessoal. Segue ela lá, que eu tenho certeza que você também vai gostar muito do conteúdo que ela trabalha lá. Então, bora pro vídeo? Bora. Quando a gente está falando de alimentação e de suplementação no ciclismo, acho que a principal pergunta que as pessoas fazem é: o que eu devo comer ou suplementar antes, durante e depois? Então, é justamente isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Então, vamos começar falando sobre antes, né? O que as pessoas elas devem consumir antes do ciclismo. Lembrando que aqui, acho que é importante também a gente diferenciar, né, o que é a prática do ciclismo por lazer e da prática visando performance. Sim. Se você puder explicar um pouquinho isso aí pro pessoal. A diferença do ciclismo lazer, né, pro ciclismo, para quem está buscando um performance, o próprio nome, né, já dá para ver a diferença de um pro outro. A alimentação é totalmente diferente, né, para quem está buscando performance e para quem só está pedalando ali para uma atividade física, por lazer, enfim. Na alta performance, a gente tem que bater macros, a gente tem que estar preocupado com o índice glicêmico, a gente está preocupado ali com a alimentação muito do dia anterior, o pré-treino, pós-treino, o intratreino. E já para quem está fazendo só o ciclismo por lazer, né, por hobby, a pessoa ali, ela segue a alimentação normal dela. O máximo que ela vai fazer é uma alimentação diferenciada no pré-treino, né? No pré-pedal. Geralmente é um ajustezinho aqui e ali, né? Só ela vai comer, pra conseguir se sentir melhor ali. Sim. Mas quando a gente tá falando de performance, realmente tem que ter um preparo, né, por trás. E lembrando que assim, você que tá assistindo, que de repente pratica ciclismo, pensando no lazer e tal, mas que quer melhorar a performance, esse vídeo também serve para você, né? Porque é o caso de muitas pessoas que elas não competem, por exemplo, elas até interpretam aquilo como um lazer, só que elas também querem melhorar o rendimento próprio delas, né? Então, aqui a gente vai falar sobre o que você que está assistindo aí pode fazer para ter a sua performance aprimorada no ciclismo, né? E aí, quando a gente está falando de alta performance, como a Fran falou aqui, a gente está pensando em detalhezinhos que vão fazer a diferença. São detalhezinhos que, às vezes, quem só está no lazer não precisa necessariamente se preocupar. Mas né? Tem muitas pessoas também no lazer, hoje em dia, que se preocupam com isso também. Tipo assim, a pessoa quer andar de bike, a pessoa quer praticar ali o ciclismo, a mountain bike, enfim, andar de bike e quer ter uma performance, mesmo que ela não vai competir, mas ela quer manter ali uma performance. Então, esse vídeo é para vocês, né? Vai servir para todo mundo, né? Sim, vai Seja servir para para todo mundo. Quem quer só o lazer, quem quer o lazer com performance e quem quer a performance máxima, né? Então vamos lá, vamos começar falando aqui o que o praticante de ciclismo, de pedal, né, digamos assim, porque eu já englobo os dois, né? O que ele vai comer, né? E o que ele pode suplementar antes do momento do pedal. Lembrando que, quando a gente está falando antes, a gente não está falando necessariamente apenas do pré-pedal, né? Que seria o pré-treino. Quando você vai fazer um pedal, por exemplo, de manhã, tem muitos pedais que são de manhã, acho que a maioria. Pedais, porque tem a questão do sol, então o pessoal prefere de manhã. O pessoal gosta de sair cedo, né? Então, quando a gente está falando do pedal, que vai sair cedo, o que você comer na sua refeição pré-treino vai ter alguma relevância? Vai. Porém, vai influenciar muito como foi a sua alimentação no dia anterior. Porque o processo de geração de glicogênio, né, glicogênio muscular, então quando a gente está falando de glicogênio é como se fosse o estoque de energia que você tem dentro do seu músculo, ele leva horas para ser produzido. E ele vai ser produzido principalmente a partir do macronutriente carboidrato.
Logo, o que você já entende? Que no dia anterior... Você tem que comer carboidrato. Você tem que comer uma quantidade legal de carboidratos. Se você comeu mal no dia anterior, né, não se alimentou adequadamente com carboidratos principalmente, o seu pedal de manhã tem grande possibilidade de ser ruim, né? De não ter um rendimento que você estava esperando. Exatamente. Então, arroz, macarrão, tapioca, frutas, né? Tudo isso, pão, sim. Tudo isso é muito bem-vindo já no dia anterior. Eu acho que a galera deve estar se perguntando em casa aí, cerveja vale? Cerveja tem carboidrato, né? É assim... Não, pessoal, assim, depende. Tudo tem um depende, exatamente. Né? Acho que depende... da quantidade que vai ser utilizada aí, sim. Né? Porque a gente sabe que, você tomar um pouquinho de cerveja, pensando do ponto de vista de performance, não vai destruir sua performance, né? Não tô falando aqui do atleta, tá? Tô falando aqui da pessoa comum. Da pessoa comum, né? Não vai destruir, né? Até porque a quantidade de álcool não vai ser tão grande. Sim. Agora, não, vou beber, vou sair, ficar bêbado, aí já era. Exatamente. Exatamente, não vai ter pedal, risco da pessoa nem acordar no dia seguinte, né? E risco de ir pra trilha e passar mal. Exatamente, e de ressaca, porque a gente sabe também que o álcool, ele atrapalha, né, o rendimento em treinos por dias, não é só no dia seguinte. Isso por, muito tempo, a pessoa fica uma semana inteira treinando mal. Mas então, para alto rendimento, e para quem é alto rendimento mesmo, a pessoa não vai fazer ingestão de álcool. Não vai. Agora, para você que não é alto rendimento, você tomar um pouquinho de cerveja no dia anterior e tal, vai ter um pouquinho de carboidrato e tal, você pode usar. Não vai ser isso que vai te destruir, né? Então, todas essas fontes, elas são bem-vindas, né, no dia anterior. E agora vamos falar, então, no dia do pedal. Como você falou, os pedais, eles saem cedo. Sim. Então, a gente também já entende que o praticante, ele não vai ter muito tempo para fazer uma super refeição, esperar horas até fazer a digestão, né? Então, a gente vai precisar usar carboidratos de alto índice glicêmico, associado a uma proteína, né, uma boa proteína, que normalmente o pessoal vai pro pedal de manhã, então vai ser uma refeição ali que você consiga comer no café da manhã. Tem pessoas que conseguem comer um macarrão, né, no café da manhã, uma batata, mas tem pessoas que têm algumas limitações. Então, normalmente uma refeição ali seria um pão, um ovo mexido, uma tapioca, que a gente pode usar, um mingau de aveia. Também dá para usar. Associado a uma proteína, a parte de questão da proteína pode ser ovo, um frango desfiado. As pessoas também têm a limitação de comer um frango desfiado. Usar uma proteína, né? Whey protein, né? Eu acho que o importante aqui é você não usar coisas que vão atrapalhar a sua digestão, né? Então, a gente está falando de carboidratos de alto índice glicêmico, de repente jogar um médio índice glicêmico também, associado a uma proteína de absorção mais rápida, né? É mais interessante. Então, assim, fuja do que atrasa a sua digestão. Então, o que atrasa a digestão? Primeiro, a gente está falando de carboidrato fibroso. Carboidrato fibroso para o pré-treino não é uma boa opção. Por exemplo, o pão, pode mandar o pão normal, não precisa ser o pão integral. O pão integral, ele vai atrasar o seu processo de digestão. Você pode ter problema no pedal. Gorduras em excesso também não é legal, né? Porque a gordura muito atrasa. Queijo. Muito queijo, exatamente. A gordura atrasa também o processo digestivo. E, como a gente falou aqui, as proteínas, realmente, as proteínas mais limpas, peito de frango, whey protein, elas têm absorção mais rápida. Então, ovo. Você pode usar, até o ovo também dá pra usar, apesar dele ter absorção um pouco mais lenta, dá pra usar desde que você não coma em grande quantidade, né? Não vá 6, 8 ovos, mas geralmente as pessoas não fazem isso. Ele tá acostumado com o pessoal do fisiculturismo, né? Eu já vim do fisiculturismo, eu também estava meio acostumado com isso, tive que me adaptar a essa nova realidade minha. Então 2 ovos, tá? Tranquilo, um ovo, 3 no máximo. De boa. Essa quantidade de gorduras que vai vir da gema não vai... provavelmente não vai trazer nenhum desconforto na hora da sua prática de atividade física. Né? Associar também essa alimentação pré-treino alguma fruta, né? Uma banana, mamão. Sim, pode usar. Né? Uma uva, enfim, eu colocar alguma fruta aí também para ajudar. Principalmente assim, uma banana, você pode bater no liquidificador com leite, com whey, vai ter absorção ainda mais rápida, ainda mais facilitada, né? Então, vai muito bem, né? Vai muito bem. Aí a gente também entra na questão da suplementação, né? Quais suplementos eles podem ser usados para o pedal? Porque também tem gente que não gosta de comer muito cedo. Então, não necessariamente ela precisa fazer uma refeição caso ela entre com algum suplemento.
E suplemento tá aí para quê? Para agregar numa dieta, né? Para suplementar, de repente, alguma coisa que você não conseguiu bater na alimentação. A pessoa até pode fazer uma refeição, né, com carboidrato, suplementar junto, ou de repente ela não consegue fazer essa refeição. Aí ela tem que recorrer só para suplemento. E o suplemento tá aí justamente para isso. Também, né? Também dá para usar desse jeito. Tem muita. Eu recebo bastante perguntas assim, tem bastante queixas de pessoas que vêm até mim e falam: Fran, eu não consigo comer de manhã. Normalmente o pedal é 6 horas da manhã. A pessoa acorda, eu acordo, meu pedal é 6, eu acordo 5, 4 e meia da manhã, porque eu quero fazer cabelo, maquiagem, enfim. Mulher tem toda essa preocupação. Vai pra trilha, mas enfim, a gente tá bonita nas fotos, nos vídeos, né? Então, você não quer perder muito tempo ali preparando alguma refeição, ou a pessoa tem dificuldade mesmo em comer de manhã, né? Principalmente esses horários da galera que pratica o pedal, que acorda muito cedo. Então, se você não consegue fazer uma refeição sólida, recorre à suplementação, né? E entraria a parte do whey protein, entraria os carb-ups, nossa, tem uma infinidade de coisas aí que agrega no pré-pedal. Aí também você vai ver que também são carboidratos de alto índice glicêmico também, maltodextrina, dextrose, inclusive esses géis, né, que a gente vai falar aqui, de carboidrato, então, que até você usa, né, o carb-up e tal. O carb-up em gel, o carb-up em pó. Isso, eles têm na composição essas fontes de carboidrato, malto, dextrose, né, então eles são super bem-vindos, né. Você usar ou gel ou em pó, né? Você vai ver que também no rótulo ali deles, eles também têm algumas outras coisas associadas. Tem um pouquinho de proteína, não numa quantidade tão significativa, mas tem um pouquinho. E tem alguns antioxidantes também. Tem vitamina C, tem vitamina E. São importantes, porque a gente sabe que atividades longas, como por exemplo o ciclismo, se formos dos horários, a gente acaba tendo muita liberação, né, de radicais livres. Isso aí, radical livre, a gente sabe que não é muito bom para a nossa saúde, né? Tem questão de envelhecimento e tal. Então, você entrar com antioxidantes para combater esses radicais livres é bem interessante, né? Então, esses produtos, esses carb-ups, eles são bem legais por esse aspecto também, né? E tem também um pré-treino que eu utilizo bastante, que é o Beta Pro, que ele tem a parte de betalanina, arginina, cafeína, taurina, que tem toda essa questão aí para te ajudar a aumentar a sua performance, né? O Beta Pro, né, que é um suplemento da probiótica, ele tem em sua composição betalanina, né? A betalanina é muito legal, por quê? Porque quando você está ali na prática do pedal, então você tem muita geração de ácido lático. Somente, né, você sente aquela dor no quadríceps. Quem pratica ciclismo sabe que lá é o ácido lático que está sendo liberado. E a betalanina, ela tem como característica, explicando aqui de uma forma simples, segurar esse ácido lático, né? Retardar essa liberação de ácido lático, podemos dizer assim, né? Dá uma amenizada ali. Então, você consegue ter mais performance. Então, aquela dor que ia te fazer parar com a suplementação com betalanina, você talvez não fosse parar naquele momento. Você continua rendendo, exatamente. Realmente. Então, realmente, para performance, é muito bem-vinda a suplementação com betalanina. É bem bacana. Você colocar ele, né, junto com essa refeição pré-treino que você está fazendo. Aí você colocaria, pode pôr ali junto uma glutamina, que é uma suplementação que o pessoal utiliza muito, né? Uma suplementação simples, mas que ajuda a parte de questão imunológica. Então, beleza. Então, a parte de carboidrato aqui a gente já falou bastante, né? Falamos do carb-up, falamos do Beta Pro também, da betalanina, que ajuda. Exatamente. Agora a gente entra também na questão de proteínas, né? O carboidrato a gente resolveu. Como que a gente vai resolver a proteína? Com o whey protein. Pode ser um concentrado mesmo, não tem a necessidade de ser um isolado, hidrolisado, né? Pode ser um concentrado mesmo, vai ter absorção rápida também. Então, você jogar na sua corrente sanguínea aí aminoácidos vai ser interessante, vai ter um efeito anticatabólico, né, de massa muscular. Toda atividade ela é catabólica, mas você acaba conseguindo amenizar os estragos desse catabolismo quando você tem proteínas na sua corrente sanguínea. Então, por isso que é interessante você também colocar a proteína ali junto no seu pré-treino, né? E a gente também pode pensar em algum estimulante, que é o que algumas pessoas gostam de usar. Não é todo mundo que se sente bem, né? Mas algumas pessoas gostam de usar uma cafeína, seja do café preto puro, às vezes algum chá, ou a suplementação, cafeína em cápsula. Tem alguns produtos que também já tem
a cafeína na composição, no rótulo, os próprios pré-treinos, né? Como o Beta Pro tem a cafeína na composição, outros pré-treinos também vão ter, então é sempre legal você olhar isso. A taurina, que também é um dos compostos, né, tem no Beta Pro, né? Tem no Beta Pro, então também dá para usar. Nos energéticos, qualquer energético que você comprar, você vai ver. A principal coisa que tem ali, cafeína e taurina. Essa combinação, ela é bem interessante para quem visa performance, né? Então, para a bike também é super bem-vindo. Resumindo, para você que vai recorrer à alimentação, vai para uma alimentação facilitada, como a gente falou aqui. Sim. Quer usar alimentação sólida, usa o que a gente falou. Sim. Quer usar alimentação líquida, vai para banana, né, no liquidificador com aveia, whey, leite, né? E quem quer recorrer somente à suplementação, aposta nesses carboidratos em gel, sim, carboidrato em pó, com whey protein. Sim. Né? Vai estar aí top, você não vai passar vergonha na trilha. Não vai. Não vai passar mal, porque, gente, é muito importante, não vai pra trilha sem comer. Não vai. Eu já vi, assim, eu já tive amigos que passaram mal na trilha de apagar durante o pedal e ter um acidente muito grave por ter deixado de comer em jejum. Então, não cai nessa besteira, não vai pra trilha sem comer. É muito importante se alimentar antes de ir pra trilha. Você tem que ter um glicogênio ali na sua corrente sanguínea pra te mandar energia, entendeu? Você precisa disso, porque senão você vai fazer feio, né? Você vai colocar a sua vida em risco ali por ter deixado de se alimentar e fazer uma atividade de alto gasto energético. Então, não coloque a sua vida em risco. Exatamente. Tá? E aí, a alimentação é muito importante. É muito importante, exatamente. Aí, então, a pessoa foi pedalar. Agora a gente vai entrar na alimentação e na suplementação intra-treino, que por sinal é bem parecido até com Sim. o que se faz no pré-treino, né? Então você está lá fazendo a sua bike, você está usando principal substrato energético, carboidrato, né? Por isso a importância de ter carboidrato no pré-treino. Só que esse carboidrato, esses estoques que a gente tem aqui, né, no músculo e tal, glicogênio hepático, glicogênio muscular, a gente vai usando, né? Vai praticando atividade, vai fazendo pedal, principalmente se for com mais intensidade, você vai gastando. Você precisa repor, né? E como que a gente vai repor? Vai ser com carboidrato de lenta absorção? Não. Como a gente falou aqui, a mesma coisa do pré-treino. São carboidratos com alto índice glicêmico. Então, o mesmo gel que de repente você vai usar no pré-treino, você pode usar no pedal. Sim. Né? E no pedal, tipo, a gente precisa de coisas práticas, né? A gente não tem muito espaço, a gente não tem aonde muito levar muita coisa. E até o pessoal que tem alta performance, quanto menos coisas levar, é melhor. Uhum. Então, se você tá pensando o que levar para o pedal, o que comer durante o pedal, carboidratos, né? Os carb-ups são excelentes, principalmente o gel. É fácil, você consegue pôr em qualquer espacinho ali que você tem, não ocupa muito espaço, é rápido a absorção, você consegue abrir ele facilmente, você consegue fazer o uso dele facilmente, não vai te atrapalhar em nada. Aí tem o Carb-Up em pó, que eu também gosto bastante. Normalmente você pode colocar na garrafinha, eu levo uma garrafinha de água e uma garrafinha de Carb-Up em pó. Eu faço ele ali, tem a medida, o dosador. Eu faço de acordo com o rótulo. Você vai tomando durante... E vou tomando e vou intercalando ele, a água e o Carb-Up. Legal. O que mais que o pessoal usa? Eu particularmente, gosto muito do Carb-Up, né? Como eu falei pra vocês. Mas também tem pessoal que leva bananinha. A bolacha de arroz, aquela caramelizada, aquela japonesa, o pessoal usa bastante. Top. Paçoquinha. Não tem muito o que levar, né? Não tem muito o que inventar. Não tem muito o que levar e o que inventar. Na verdade, até tem. Porque tem uma galera aí que leva umas mochilas, bag, leva... Nossa, você vê cada coisa por aí que falar pra você. A galera leva lanche, mortadela, pão. Enfim, gente, cada um... Né, a gente tá falando aqui o básico para vocês, se você quer levar sua bolacha passatempo, Coca-Cola, e a gente tá falando cerveja, aqui de um cenário otimizado, tá? A pessoa que leva pão com mortadela, com queijo, poder comer ela pode, mas isso aí não vai aprimorar o rendimento dela. Questão de performance, poderíamos até dizer que ela
vai ter aí um certo prejuízo, né? Tem opções mais inteligentes. Tipo assim, igual, se colocar uma mortadela e um queijo, é perigoso a pessoa ter uma intoxicação alimentar, né? Não sei. Também está... Exatamente. A pessoa, sei lá, às vezes parou num ponto. Sim. Quer pegar um refrigerante normal, uma coca normal, dá pra usar também. Dá. Não, tranquilo, né? É um açúcar ali, mas... A gente tá falando durante o pedal, né? Mas claro que tem pedal que, tipo assim, dependendo do pedal que você vai, você para pra comer, né? O pessoal se reúne. Eu tenho a galera que leva as mochilinhas, né? E leva comida dentro, enfim. Se for demorar mais, ficar parado muito tempo, dá pra até, de repente, fazer uma refeição maior, fazer digestão. A gente tá falando aqui, você pegou sua bike e tá andando. Durante o pedal, o que você pode fazer? Então, o que a gente, né, consegue otimizar tempo, melhorar a performance, a maioria que as pessoas usam é isso, o Carb Up em gel e essas coisas, demais coisas que a gente falou. Exatamente. Aí quando a gente tá falando aqui do momento do pós-treino, seria um momento que pelo menos eu julgo, né, vou ver se você concorda comigo, como a refeição que seria mais flexível, assim, nesse sentido, né, porque, beleza. No pedal principalmente. No pedal principalmente, porque assim, você finalizou ali o seu treino, claro, se você colocar um carboidrato de alto índice glicêmico de novo, junto com uma proteína de rápida absorção, você até vai ter seus estoques de glicogênio abastecidos mais rapidamente, sim, isso vai acontecer. Porém, você tem que avaliar se tem necessidade para você. Porque às vezes não, às vezes depois você vai para casa, você vai ficar o dia inteiro descansando, vai ficar ali com a sua família e tal, então você não tem essa urgência. Eu recomendaria, por exemplo, um pós-treino com carboidrato de alto índice glicêmico, com proteína de rápida absorção, caso você vá fazer alguma atividade depois que você precise de energia. Eu acho que não é tão comum, não é tão comum a pessoa chegar de um pedal, ficou lá 2, 3 horas pedalando, depois vai para academia, por exemplo. Não, dificilmente isso acontece. Então seria um momento aqui que eu vejo mais flexibilidade, né? Não sei o que você pensa sobre isso. É a mesma coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal porque você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Pode deixar alguma coisa nos comentários, alguma observação, né? Se tiver alguma pergunta, deixa aí, ou entra no nosso Instagram, ou manda lá, ou manda aqui. Exatamente, galera. Então esse aí foi mais um vídeo informativo do David A para vocês.